comercial das usinas das unidades geradoras UG1 ao UG6 da usina de Jacuí, a partir da data de publicação do referido despacho, que foi 9 de outubro. Isso porque elas já estão fora, né, daquela quantidade de chuvas que aconteceu no sul do país no ano passado, né, e aí houve aquela manutenção das unidades geradoras, e elas já perduraram por muito mais tempo do que o permitido por uma resolução. Então, saiu esse despacho já suspendendo a operação comercial delas. E no dia 22 de outubro, teve a publicação do despacho 3.115, restabelecendo a operação comercial da UG2 da UHE Itapebê a partir da data do dia 21 de outubro. Com relação à alteração de características técnicas, no dia 13 de outubro foi publicado o despacho 2.806, homologando ali para fins de utilização, tanto por parte do INS quanto por parte da CCE, né, a alteração dos dados cadastrais ali com base para uso, né, no planejamento, programação da operação em tempo real, e também posteriormente ali para a formação de preço, né, dos seguintes dados técnicos. O nível mínimo, né, operativo de 95,5, né, que é o valor atualizado, e também o volume mínimo em hectômetros cúbicos para 1.770,93. E agora a gente traz também um outro slide aqui, mas não relativos a destaques do Diário Oficial, mas sim uma notícia com relação às saídas disponibilizadas nos modelos Decomp e Decem. No ano passado, a gente passou alguns questionários com vocês, né, com o objetivo de colher ali as percepções com relação ao encontro do PLD, aos boletins e até a parte da cálculo e publicação de preços e a divulgação dos decks. E o retorno que a gente teve na época, inclusive também por chamados, foi da inclusão de alguns arquivos de saída nos decks, né, do modelo Decomp e do modelo Decem. Então, para dar essa devida transparência e apoio à autonomia, né, dos agentes, nós estamos agora, a partir da terceira semana operativa do mês de outubro, incluindo nos nossos decks de saída, em termos do modelo Decomp, os arquivos custos, AltGNL e RealGNL. E para o caso do modelo D100, a gente está incluindo agora o log matriz, o PDO eólica, o PDO Eco FCF cortes ajustes, PDO V água, PDO REST au pair e o PDO REST rampa. E agora eu passo a palavra para o Azambuja, que vai dar continuidade à apresentação. Boa tarde a todos, obrigado, Cássia. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Voltei para o início aqui. Tá na tela, Cássia? Pode me dar só um ok? Tá sim, Azambes. Obrigado. Dando continuidade aqui, pessoal, na apresentação do encontro com relação ao cenário hidrometeorológico, como comumente a gente apresenta, que a gente faz um apanhado das chuvas verificadas ao longo do mês de outubro de 2025, considera que é uma janela operativa, lembrando que aqui um comportamento histórico das chuvas, como a gente espera o comportamento dela para esse período, desde o dia 27 de setembro, primeiro dia da primeira semana operativa, até um dia mais recente, com essas chuvas já desde a região norte adentrando a região central do país e chuvas ainda na grande bacia do Rio da Prata, aqui no sudeste da América do Sul. O que a gente efetivamente verificou para essa época do ano foram realmente chuvas em grande parte dessas regiões. A gente aponta aqui como destaque positivo essas chuvas aqui no sudeste da América do Sul, impactando as principais bacias do sul do América do Sul e até parte do sudeste, em termos de Paranapanema e Baixo Paraná, pegando o incremental de Itaipu. E algumas chuvas também aqui ao norte. Como destaque negativo, a gente aponta aqui, quando a gente vê o déficit de precipitação nessa faixa central, o destaque positivo aqui no sul. Com relação às chuvas verificadas exatamente em outubro do ano passado, é o tom de cor frio que indica que as chuvas estão acima do ano anterior aqui no sul e grande parte aqui da região norte e de maneira bem similar aqui nessa faixa central do país, semelhante a outubro de 2024. Em termos de IENA que a gente verificou nessas três revisões para o mês de outubro, aqui em termos de semana operativa e o valor esperado para o mês em cada um dos quatro supermercados, a gente aponta aqui como destaque positivo o Supermercado Norte, que iniciou no início do mês a revisão 0 com 57% da MLT, a revisão 3
mais recente já vem acima do que estava sendo esperado lá no início do mês. O Nordeste vem performando abaixo do que a gente esperava lá no início do mês de outubro, 51%. Os valores já estão a torno aqui de 37% da MLT. O Sul teve o início do mês com 95% da MLT. Na primeira e segunda revisão tivemos valores mais elevados e a partir da terceira revisão a gente retornou novamente para um valor próximo do que a gente esperava lá no início do mês, abaixo da MLT. E o Sudeste também bem como o Nordeste teve uma queda aqui na revisão 1, mas a tendência ao longo do mês foi de acréscimo de expectativa de ano em relação ao mês. Ou seja, a gente aponta aqui que reduziu em torno do que a gente esperava, mas as revisões ao longo do mês vêm apontando novamente um acréscimo da expectativa de ano para o Sudeste no mês de outubro. Em termos de armazenamento de água no solo, aqui a gente traz dois mapas em termos percentuais de umidade, de conteúdo de água no solo, de umidade. Aqui é lá no início do mês, primeiro dia da primeira semana operativa, 29 de setembro, qual era o nosso conteúdo de água no solo, indicado por essa barra aqui embaixo. E aqui a gente traz um dado mais recente, evidenciando aqui uma melhora no nosso cenário aqui para o Centro-Sul, impactando aqui em termos de Sul e Sudeste, ou seja, uma melhora em termos de conteúdo de água no solo, que a gente sabe que favorece cenário de vazão diante da chuva, da precipitação, um cenário melhor do que a gente estava lá no início do mês. Em termos de ENA, em termos médios mensais, aqui esse exercício a gente traz para cada um dos submercados. Em termos mensais, é o mínimo do histórico, a MLT aqui em azul, o valor verificado esse ano em laranja com os valores percentuais, e um valor imediatamente do ano anterior para fins de comparação, indicado aqui pela linha cinza. Aqui em termos de norte, bem claro aqui que a partir do mês de abril, interno do período úmido ligeiramente aqui antecipado que a gente espera, a ENA já passou para os valores abaixo da MLT desde de abril e vem performando abaixo, seguindo o perfil sazonal característico, com esse 62 projetado aqui na revisão 3. Esse seria o nono pior norte do histórico no mês de outubro. O Nordeste já vindo abaixo da MLT desde o mês de fevereiro, 87%, iniciou o ano acima, vem bem abaixo, uma redução bem expressiva aqui no mês de março, e vem vindo abaixo da MLT valores muito próximos ao pior do histórico aqui. O mês de outubro, com 37%, seria o quarto pior do Nordeste no mês de outubro. O Sul apresenta, como a gente observa aqui em termos médios mensais, apresenta algumas oscilações expressivas, vindo abaixo da MLT ao longo do ano. O mês de junho vem o valor próximo a 200, teve uma queda, vem performando acima da média em todo o período entre junho e setembro, e hoje ligeiramente abaixo da média, com 95% da MLT, um valor intermediário dentro do nosso histórico desde 1931, quando aqui o 42º melhor, do lado dos melhores do histórico. Já o Sudeste, sempre abaixo da MLT, ao longo de todo 2025, e o que a gente chama aqui de um destaque ainda, que a gente pode apontar um destaque positivo, a gente vem melhor do que o 2024, que é essa linha cinza, que é o nosso pior do histórico, mas a gente chama atenção aqui para o nosso histórico, para o nosso dado mais recente aqui do mês de outubro, né, com essa expectativa de 56% da MLT para a revisão 3. É o nosso terceiro pior do histórico, e quando a gente viu o nosso novembro do ano passado, teve um acréscimo bem significativo de ENA já no mês seguinte. Embora a gente tenha performado muito abaixo do histórico, essa rampa aqui no ano passado foi bem expressiva. A gente espera aí que para o mês de outubro, chuvas voltando dentro da normalidade na região sudeste, beneficiando as principais bacias do mercado, a gente tenha um acréscimo também significativo. Em termos de SIM, 11º pior do histórico, 67% da MLT previsto na revisão 3 para o mês de outubro. Trazendo aqui em termos de ranking, a gente traz aqui elencados desde novembro do ciclo anterior até outubro mais recente, os últimos 5 anos do histórico. 2021, novembro de 2020 até outubro de 2021, o nosso pior do histórico, aqui em vermelho, e a gente nota aqui 2021, 22, 22, 23, com aquela melhora daquele cenário hidrológico, tivemos valores intermediários dos lados dos melhores do histórico. 23 e 24, nosso ano imediatamente anterior, já caiu aqui para o quarto, 1, 2, 3, quarto, quinto pior do histórico, e o nosso ano recente é este aqui, né? Esse nossa janela de novembro, outubro, um ciclo hidrológico com valor de aproximadamente 6 GB
acima do imediatamente o nosso ciclo anterior, com 84% da MLT, ainda um valor bem deficitário. Em termos de temperatura, que a gente traz bem como a precipitação, um valor verificado até desde o início do primeiro dia da primeira semana operativa, até um dado mais recente, que é a anomalia de temperatura máxima, anomalia em relação à climatologia, esses valores tom de cor quente acima da média histórica, tom de cor fria abaixo, um valor majoritariamente acima da média na maior parte do país, com exceção de parte da região norte, alguns pontos aqui em termos de sudeste e nordeste. A gente pontua aqui essa parte que pega boa parte do sul e ainda estado de São Paulo, muito atrelado é, é, avanço de massa de ar frio, como a gente vem verificando, principalmente jogando para baixo aqui nesses últimos dias da nossa quarta semana operativa, nossa semana corrente. Quando a gente compara com o nosso ciclo anterior, outubro de 2024, bem como a gente vem mostrado nas outras reuniões, desde o mês de março, a gente está, março não, abril, perdão, a gente vem apresentando valores de temperatura inferiores a 2024, bem como o tom de cor fria que está nos indicando. O outro setembro seguiu nessa toada, outubro também vem seguindo nessa mesma toada. Agora, para dar continuidade na apresentação, eu vou passar a palavra para a Mayara falar sobre a análise e o acompanhamento da carga. Obrigada, Zambuja. Só um instante, por De favor. nada. Acredito que vocês já estão vendo a minha tela, né? Sim. Não está em Obrigada. modo. Tela Tá cheia para certo, né? mim. Bom, Certo, Kenzie. Pode seguir, Maia. dando continuidade aqui à apresentação, como de costume, né, eu começo trazendo alguns destaques econômicos, né, começando falando primeiramente da inflação. O IPCA registrou alta de 0,48% em setembro, ante deflação de 0,11% em agosto. Esse aumento foi puxado principalmente pela variação do grupo habitação, que subiu 2,97%, e esse aumento aconteceu por conta do fim da incorporação do bônus de Itaipu, que motivou a alta no custo da energia elétrica de 10,31%. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA acumula uma alta de 5,17%. Agora, falando para o mês de outubro, né, o IPCS da segunda quadricemana de outubro registrou alta de 0,45%, ante 0,06% no mesmo período de setembro, com exceção dos grupos de saúde e cuidados pessoais, todos os grupos contribuíram para essa alta, olhando para o mesmo período do mês de setembro. Em relação ao IGPM, esse índice registrou queda de 0,38% na segunda prévia de outubro. O IPA caiu 0,63%, influenciado pela redução de 1,46% dos produtos agropecuários. Passando agora para os indicadores de atividade, temos aqui um crescimento na receita real de serviços de 7% ao ano, no mês de agosto, e um aumento de 0,6% na margem. Esse é o sétimo resultado positivo consecutivo, e esse avanço ele foi puxado pelo setor de serviços profissionais, administrativos e complementares. Passando agora para o comércio, no mês de agosto, o comércio no varejo restrito teve uma alta de 0,2% no mês, interrompendo 4 resultados negativos seguidos, e enquanto o comércio no varejo ampliado subiu 0,9% no mês. Em relação ao mesmo período do ano passado, o comércio varejista restrito avançou 0,4%, enquanto o varejo ampliado apresentou queda de 2,1%. Passando agora para o IBCBR, esse índice apresentou uma alta de 0,4% no mês de agosto e 0,1% no ano. Esse resultado foi impulsionado principalmente pela indústria, que apresentou uma alta de 0,8% ao mês. No mês. Em relação ao monitor do PIB, também teve crescimento de 0,7% no mês de agosto. Na comparação interanual, o monitor, esse índice cresceu 1,3% em agosto e 1,4% no trimestre, acabando em agosto de 2025. E a taxa acumulada nos últimos 12 meses é de 2,7%. Apesar aqui da resiliência, né, a FGV destaca que, apesar da resiliência que indicar resiliência na economia, ela destaca uma retração que aconteceu aqui no consumo. Falando agora de mercado de trabalho, segundo o novo CAGED, houve criação de 147,4 mil postos formais em agosto, um aumento em relação a 134 mil vagas no mês de julho.
As admissões e os desligamentos caíram, respectivamente, aqui 1,1%, as admissões, 1,8% de desligamentos, em comparação com a divulgação passada. E o setor de serviços se destaca com a maior criação de vagas, né, com saldo de 81 mil. Em relação ao exterior, o índice de commodities apresentou uma queda de 0,04%, puxado por agropecuária, que caiu 0,78%, e para a balança comercial apresentou um superávit de 3,3 bilhões, um aumento de 36,4% em relação ao ano passado, até a segunda semana de outubro, e no ano apresenta um superávit de 48,8 bilhões, uma queda de 18,1% em relação ao ano passado. Em relação às projeções do Boletim Focus, temos aqui para o PIB de 25, né, uma previsão de 2,17% e para 2026 1,8%. O câmbio, em relação à última divulgação, né, permanece em 5,45 para 25, 5,50 para 2026. A Selic, 15% para 25 e 12,25 para 2026. E o IPCA caiu em relação à última divulgação para 4,70% para 25 e 4,27% para 2026. Agora, falando da carga do mês de outubro, segundo a última revisão, a revisão 3, aqui nós trazemos um resumo, né? Então, a carga esperada para o mês de outubro é de 81,2 gigawatt-médios, uma redução de 2,4 giga em relação à previsão da segunda revisão quadrimestral, né, que estava em 83,6. Isso representa, em termos percentuais, uma redução de 2,9%, e em relação a 2024, mês de outubro, também permanece com uma carga menor, em 0,7%. Em relação ao PMO, a carga de outubro apresenta, em relação ao PMO, a carga de outubro está 3,1% abaixo. E aqui a gente traz a evolução da carga por revisão, né, começando com o SIM, nós temos aqui uma variação de 1,4% da REV 2 para a REV 3. Essa redução aconteceu principalmente por conta das revisões de carga no supermercado Sudeste, que caiu 2,3% em relação à revisão passada, e em relação ao supermercado Sul, que teve uma revisão negativa de 1,2%. E nos próximos slides, né, a gente destaca aqui, a gente mostra, né, a evolução da carga para cada revisão, né? Então, como eu mencionei, o Sudeste teve uma redução de 2,3%, né, com destaque aqui para a semana 4, onde quando a carga reduziu 2,5 GB. O Sul teve uma variação de 1,2% negativa, com destaque aqui para a semana 4, que caiu 400 megawatt-médios. E o Nordeste, que apresentou uma revisão positiva de 0,9%, e o Norte praticamente não houve variação. Bom, passo a palavra agora para o Humberto. Obrigada pela atenção. Obrigado, Mayara. Dando sequência aqui na apresentação. A tela. Bom, vamos comentar um pouquinho em relação às sessões quadradas da previsibilidade do cálculo PLD, né? Temos algumas aí para vigentes esse mês e alguns comunicados também em relação ao CTPMO-PLD. Tá, então, em relação às datas, né, da resolução CNPE 1 de 2024, né, em relação à alteração de dados de entradas não decorrer de correções de erros ou de atualização de calendário pré-definido, né, deverão ser avisados com um mês operativo do PMO de sua implementação. Né? Então, a gente só reforça, né, as datas para o PMO de agora, né, de outubro foi 29 de agosto, para o próximo PMO, 1º de novembro, a data limite foi dia 26 de setembro, e para o PMO de dezembro, né, nossa data limite será o dia 31 de outubro de 2025. Como já foi comentado no PMO e no encontro do PLD, né, temos aqui a questão da transposição do Rio São Francisco, né, associado à portaria ANA 548, né, de 25 de setembro de 2025, que saiu ali, se eu não me engano, no dia seguinte, né, do PMO, foi divulgado ali no Diário Oficial, e a gente avisou já no próprio PMO, né. Cabe destacar que nem o ONS não utilizou, né, por causa do momento de divulgação dessa informação. Né? Então, para o PMO de novembro, a CCF vai seguir o mesmo valor que o INS, mas com valores diferentes do que a gente está observando agora em outubro. Né? Então, que a gente traz os valores com base na portaria ANA 548, que alteram os valores da resolução 246, né, que já havia sido alterada pela 252.
e afeta, né, os modelos New Wave, Decomp e Decem. A gente tem vigente agora, né, também FSAR-H associado 8.874, né, que afeta os modelos New Wave, Decomp e Decem, e FSAR-H 8.875, que afeta apenas o Decem, né, que estão associadas ali à defluência máxima de Jurumirim, ou desculpa, defluência mínima, né, depois a gente corrige aqui no material, né, mas defluência mínima de 90 metros cúbicos por segundo no período de 1 de outubro a 30 de setembro de 2026, né, no qual está alterando o valor, né, atual de 140, que era então atual de 147 de restrição, que era a partir de outubro, para 90 metros cúbicos por segundo. Essa defluência foi aprovada através do parecer técnico da CETESB, número 32, né, de 2025, no qual ele indica, né, ali ele delibera por deferir, né, a proposta de manutenção das vazões defluentes equivalentes ou maiores de 90 metros cúbicos por segundo, sempre que atingida a faixa de restrição definida no reservatório de Jurumirim pela Resolução ANA 132, né? Ou com o intuito de favorecer a recuperação do reservatório, né? Corrobora-se com a manutenção da vazão equivalente ou superior a 90 metros cúbicos por segundo até 30 de setembro de 2026, né? Então, tanto na faixa de restrição, mas também, né, na questão para favorecer a recuperação do reservatório, até 30 de setembro de 2026, né? Basicamente, ele prorrogou, né, uma que tinha, mas com toda essa documentação de parecer técnico ali que foi necessária para a gente dar previsibilidade. E além disso, né, esse FSAR-H 8.875, né, ele traz ali uma taxa de variação máxima de redução de defluência mínima, né, de 10 metros cúbicos por segundo por hora, né, do mesmo período, de 1 de outubro a 30 de setembro. Como essa informação ela saiu no momento posterior à nossa data limite, né, era dia 26, ela saiu dia 30, né, a nossa consideração vai seguir diferente do INS durante aqui outubro e novembro, e só em dezembro a CCE vai utilizar a mesma representação que o INS. Então, por enquanto, a gente utiliza 147 metros cúbicos por segundo e a restrição de taxa de variação comentada, mas a partir do PMO de dezembro, né, a gente passa a usar também os 90 metros cúbicos por segundo e os 10 metros cúbicos por segundo por hora. Né? E até pelo dia, né, de divulgação dessa FSAR-H, também o New Wave que foi executado no início do mês, né, ele não teve não foi considerado, né, essa restrição no modelo New Wave, só depois no decomp das revisões posteriores e no modelo D100. A gente tem duas FSAR-Hs aqui associadas às defluências mínimas e máxima da OH estreito, né? De maneira bem resumida, né? A gente tem o ofício 607, né, da Companhia de Águas ali do Maranhão, né, que ele indica ali uma necessidade de uma defluência mínima de 950 metros cúbicos por segundo, ali por um período de 16 do 10 a 23 do 10, né, para testes ali, se é possível fazer a captação de água a jusante ali da usina de Estreito, né? Então, eles vão fazer alguns testes para depois definir um nível mínimo de defluência para que consiga ali fazer a operação, né? Esse pleito ali é por um período de 5 anos, aparentemente, né? Mas nesse período ele está nos momentos de teste, né? Como existe um ofício e uma solicitação ali para a realização de testes para encontrar um nível mínimo, né? A gente está praticando a previsibilidade em relação a essa restrição que afeta hoje apenas o modelo D100. E além disso, né, nós temos também uma com base no ofício 277.799, 2025, né, associado ali ao DENIT, né, no qual tem a FSAR-H 8.962, né, que ela indica uma defluência máxima ali para o período das 6 às 14 horas, né, do dia 18 até o dia 1 de novembro, também isso afeta o modelo D100, uma vez que são restrições com duração menor, né, com período curto, elas não serão consideradas no PLD, né, durante esse período. Além disso, também, né, temos uma também que afeta apenas o modelo D100, uma vazão de defluência máxima da OH Passo Real, né, da FSAR-H 8.988, defluência máxima de 6 metros cúbicos por segundo, de 21 de outubro a 24 de outubro, né, associado ali às manutenções, né, e o processo de modernização e repotenciação da OH Jacuí, que impacta ali numa defluência máxima da OH Passo Real, né, com base no ofício CEPAM, número
0,1552, né, de 2025, e também tem uma duração pequena, e por isso não será considerada na formação do PLD. Bom, chegando em termos do CTs, né, o que a gente tem aqui, a indicação do GT Belo Monte, né, foram realizadas ali 3 reuniões com os agentes, né, no dia 4 de julho, no dia 18 de setembro e 8 de outubro, né, no qual foi indicado ali aprimoramentos para representação da usina hidrelétrica do complexo ali de Belo Monte, né, para aproximar o despacho do modelo D100 em relação à PDP. Né. Então, temos algumas questões que foram tratadas ali dentro do âmbito do GT Belo Monte, que é a atualização da cota mínima da alga pimental de 95,5 metros, conforme a outorga de 1522/2024 ali da ANA. Esse cara específico, né, ele está associado a um despacho que foi divulgado pela ANEEL durante esse mês, né, então já com base nessa informação do despacho, ele já será seguido, né, pela CCE junto ao ONS apenas esse item aqui, né, de cota mínima do agro-pimental. Cabe destacar, né, que atualmente ele já se encontra abaixo dessa cota, né, então não espera nenhum impacto ali muito significativo por causa dessa questão. Mas os outros dois pontos, né, que foram discutidos dentro do âmbito do GT Belo Monte também, que é a questão de atualização da restrição de variação máxima do H Belo Monte, né, de 500 para o valor de 1.222 megawatts por hora, né, que equivale a duas máquinas, duas unidades geradoras, e a representação de uma diretriz de pressionamento máximo do reservatório do H Belo Monte durante o período seco, acima da cota mínima de 95,5, que foi também apresentado ali no âmbito do GT Belo Monte, né, esses dois, a CCE só vai seguir a representação a partir do PMO de dezembro, né? Novembro o ONS já deve considerar e dezembro a CCE deve seguir. Cabe destacar, né, que já foi, a gente está no processo ali de aprovações, né, a comissão gestora já deu de acordo, né, agora a gente está ali para encaminhar o e-mail para a comissão deliberativa para aprovação, né, então a gente vai fazer essas confirmações todas ali durante essa semana e semana que vem no rito ali do PMO. Mas cabe destacar, né, o INS pretende modelar ali a partir do PMO de novembro e a CCE a partir do PMO de dezembro, né, com exceção dessa questão da cota de pimental de 95,5, dado a divulgação do despacho 2806 ali da ANEEL. Bom, a gente recebeu alguns questionamentos, né? A gente teve na reunião do PMO também na sexta-feira passada, né? Da reunião semanal ali da operação, né? O ONS nos passou um questionamento que foi levantado, então a gente tenta trazer aqui um resumo, né? E relembrar também a questão da discussão do cortes de renováveis ali na formação do PLD. Né? Então, em termos do GT, né, do Grupo de Trabalho de Premissas de Usinas Não Simuladas na formação do PLD, a gente teve a realização de duas reuniões, né, em 19 de agosto e 16 de setembro, né, teve a aprovação da comissão gestora. Só um pouquinho que eu acabei alterando aproveitar aqui para fazer, para a mensagem não ficar errada, mas a gente já teve a aprovação da comissão deliberativa e acabou que esse slide não ficou atualizado da maneira correta. Não, tá certo, está escrito aprovado. Beleza, desculpa. Tá, então a gente teve a aprovação da comissão gestora no dia 19 de setembro de 2025 e foi enviado um e-mail para a comissão deliberativa no dia 23 de setembro de 2025, né? Até o PMO não conseguimos a aprovação, mas, né, depois tivemos, foi solicitado ali pela comissão deliberativa uma reunião e não apenas a aprovação por e-mail, né? Então a gente conseguiu depois, na discussão da reunião, fazer a aprovação, né, pela comissão deliberativa da implementação a partir do PMO de dezembro de 2025 da representação das usinas não simuladas ali, né, as questões de renováveis para a formação do PLD. Então, durante outubro e novembro, a gente segue modelando de maneira diferente a ONS, mas a partir do PMO de dezembro, a gente segue de maneira idêntica à ONS. Né? Então, a gente vai fazer uma recapitulação aqui rápida em relação ao que foi discutido no âmbito do GT, de premissas de usinas não simuladas, na formação do PLD. Né? Então, a gente destaca lá que a questão que
no momento ali de entrada do modelo D100, teve uma consideração ali para que o arquivo de renováveis.dat fosse implementado, podendo habilitar o corte de geração ali para o caso do ONS, né, porque aquele momento se observava, né, que algumas restrições da rede impactavam ali na convergência, inclusive, né, na necessidade de flexibilizações para a convergência do caso, né, e naquele momento se entendeu, né, por ser algo pontual ali da rede, era uma restrição elétrica interna ao supermercado e que não deveria ser considerado na formação do PLD. Né? Porém, aí com a expansão da geração renováveis, a gente teve, né, que essas inviabilidades começaram a passar a ser um âmbito de submercado, né? Então, já batendo no limite de intercâmbio entre submercados e afetando na convergência para o caso da CCE, né? Então, atualmente, a gente já tem praticado, né, essa questão de habilitar o corte quando a gente não tem o caso viável, né? Quando o caso dá inviável, em termos de bater no limite de escoamento entre os mercados, né? Então, a gente já tem uma restrição elétrica interna que, nem uma restrição elétrica interna, né? Mas que já tem afetado, né, no limite ali de intercâmbio, e a gente não pode flexibilizar o limite de intercâmbio, né? Então, a gente precisa habilitar o corte de geração e impactando também em semiós negativos, né? Então, essas duas foram as motivações ali para a gente fazer o estudo, principalmente em termos do modelo D100. Então, a gente traz aqui os principais resultados, né? A gente observa aqui a questão do CMO oficial apresentando valores negativos aqui de CMO, né? Lembrando, né? CMO CCE, sem aplicação do limite mínimo, né? Então, como a gente tem aplicação do limite mínimo, só o CMO negativo não era um problema, né? Mas quando a gente associa o CMO negativo e também a questão de inviabilidades, né? Assim a gente entendeu que era interessante e era importante fazer, né, essa proposta aqui no âmbito do CT-PMA-PLD, né? Então a gente teve as reuniões e na simulação habilitando o corte de geração a gente acaba, né, com a questão dos semiós negativos. Além disso, né, em termos de diferença, a gente trouxe ali, levou no âmbito do GT de usinas não simuladas, que 97% das horas as diferenças com habilitação e não habilitação do corte, ele ficava entre -1 e R$ 1 por megawatt-hora, e 99% ficava abaixo ali de R$ 5, né, de -5 e +5. Então, a gente só tinha 1% das horas com umas diferenças um pouco mais elevadas que a gente explorou lá no âmbito do GT PMO-PLD, no qual a gente apresentou todo esse impacto, né, e o que acontecia, né, e como na grande maioria dos casos era apenas uma questão de convergência do caso, né, que se apertando o gap ali de convergência, a gente já tinha uma uniformidade entre os resultados. Né, então a gente deixa aqui, né, as principais conclusões, mas basicamente o que a gente está aprovando então é habilitar o corte de geração renovável ali no âmbito da formação do PLD. Além disso, né, a gente traz aqui também a indicação, né, que também foi alvo de questionamento ali, principalmente também na última reunião e em alguns momentos em termos de comunicação por parte da CCE e depois em termos de aprovação ali do comitê deliberativo, né, a questão de implementação ali da mudança de representação do renováveis do Decomp, né, por parte ali da CCE na formação do PLD, né. Acho que... Só um pouquinho aqui. Bom, agora sim. Então, a gente está aproveitando, né, esse momento para fazer a comunicação, né, que a questão da representação vai ficar por parte da consideração do cálculo PLD a partir do PMO de dezembro de 2025, né? E para o mês de novembro, né, o próximo PMO, a CCE vai fazer um sombra, né, tanto do Decomp quanto do D100 e divulgar os decks no site e trazer os resultados aqui no âmbito do encontro do PLD, né? Então, foi alvo ali de questionamentos, né, de questões de discussões da representação ou não, em termos dessa representação para a formação do PLD. Então, a gente reforça, né? Durante outubro e novembro, a gente está representando de maneira diferente, a partir do 1º de dezembro, a gente vai passar de maneira conjunta ali a representação que o INS já vem adotando.
De maneira adicional, né, com o intuito ali de dar maior clareza em termos dos impactos, né, possíveis impactos dessa representação, a gente traz aqui alguns resultados, né, em termos principalmente aqui do modelo Decomp, né, por essa representação ali nos arquivos, né, renováveis.csv e a retirada, né, desses blocos do arquivo PQ. Né, então, o que a gente tem, né, em termos de geração térmica, os impactos aqui ocorreram pontualmente, né, numa rodada abordando desde janeiro de 25 até agosto, em termos de decomp da CCE, o impacto aqui ocorreu em geração térmica da ordem de pontual nesses dois PMOs, a revisão 2 de abril, revisão 0 de maio, em setembro aqui desculpa, em julho, na revisão 1 e na revisão 2, né, mas valores abaixo de 100 megawatts médios. E o complementar aqui de geração hidráulica. Em termos de custo marginal de operação, né, o que a gente traz aqui para o ano de 2025 é basicamente o reflexo, né, do que a gente mostrou em termos de geração térmica e de geração hidráulica. Então, eles se encontram principalmente aqui na revisão 2 de abril e na revisão 0 de maio, né, para todos os mercados aqui a gente apresentando, e aqui a gente traz as diferenças em termos de CMO. Né? Então, basicamente, no Sudeste a gente teve uma variação para a revisão 2 do PMO de abril ali para o caso da CCE de R$ 21 aproximadamente, e para maio, né, uma diferença menor, né, na ordem de R$ 8 por megawatt-hora. Aí o que a gente foi avaliar, principalmente nesse caso aqui, com impacto de R$ 20, né? Cabe destacar que nenhum desses casos ele houve corte de geração, né? Então era esperado um impacto bem pequeno e a gente foi avaliar exatamente esse impacto maior aqui da revisão 2 do PMO de abril. Aqui pode estar um pouquinho confuso, né? Uma vez que a gente tem várias linhas em cima, né? Então eu vou tentar trazer aqui à direita o cenário aqui das diferenças de CMO da CCE aqui para o Sudeste, né? No caso, por exemplo, da revisão 2 de abril, né? O que a gente fez? Teve a rodada oficial, né? A rodada habilitando o corte de geração, que impactou na ordem ali de R$ 20. A gente apertou o gap ali de convergência, né, para 10 na menos 7, né? Tanto o caso oficial quanto o caso habilitando o corte de geração. E o que a gente observou, que os três casos aqui, sensibilidades, eles convergiram, né, em valores muito semelhantes, né? Ou seja, o caso oficial ele se distanciou, mas quando a gente apertou a convergência, o caso com geração eólica habilitada ali para o decomp e apertando os gaps, tanto o oficial quanto o habilitado decomp, eles foram para o mesmo resultado, né? Então a gente observa que em termos de CMO, os três casos têm uma diferença muito semelhante em relação ao caso oficial, né? Eles não têm diferenças significativas entre eles, né? E isso aqui para as outras semanas, né? Que é a primeira semana do DECA, a segunda semana do DECA, a terceira, né? Então a diferença está pontual na primeira semana e ela ocorre ali principalmente pela questão de convergência do caso, né? Mas quando a gente aperta a convergência, eles migraram para uma mesma decisão. Bom, então o que a gente traz, né, e aí só reforçando, né, essa questão do Decomp não será alvo ali do âmbito do CT-PMO-PLD, a gente traz aqui para tentar esclarecer mais os impactos, né, e por que se observam as diferenças, mas a gente traz aqui, né, então, esse extrato, né, de execução e destaca, né, que o principal benefício ele passa a ser aquelas questões que em alguns momentos, né, são questionados, como que a CCE, como o INS faz a convergência dos casos, né, e com essa habilitação, né, a gente não tem que intervir ali em cima de um dado ali do bloco PQ, né, então a gente passa, ao invés de mexer em cima de um valor de um bloco PQ, a gente deixa uma decisão do próprio modelo, né? Que a gente observou que, na grande maioria dos casos, não tem impacto, e quando tem, né, uma questão de convergência, né, que até pode, a gente pretende, né, como já foi indicado até, se eu não me engano, no caso do próprio GT de renováveis ali para o modelo D100, né, a avaliação, né, da possibilidade de apertar, né, a questão de convergência. Então, acho que era isso, né, os recados principais que a gente tinha, e eu
passaria a palavra agora, então, para a Lanai, para ela dar sequência em relação aos resultados do modelo Decomp. Vou compartilhar a tela com vocês. A gente já inicia. Imagino que vocês já estejam vendo meu monitor. Então, a gente entra efetivamente no Decomp do mês de outubro de 2025. E dessa vez a gente vai estar trazendo a decomposição do custo marginal de operação para o submercado Sudeste e Centro-Oeste para as últimas 3 semanas operativas, ou seja, da semana 2 até a semana 4, que é a mais recente. Aí a decomposição do CMO é basicamente dada por esse gráfico aqui, em que a gente avalia, né, como que cada uma das variáveis de entrada do modelo Decomp está impactando o CMO computado, né, e também para entender, né, o porquê desses movimentos de CMO que a gente verifica entre as semanas. E a primeira semana que a gente tem aqui como destaque é a semana 2 de outubro de 2025, e eu trouxe basicamente 2 fatores aqui que chamaram a atenção, né? O primeiro deles seria a atualização dos dados de vazões afluentes aos aproveitamentos do Sistema Interligado Nacional. Da semana 1 para a semana 2, a gente teve uma redução nessa expectativa de ENA do Sudeste / Centro-Oeste em cerca de 13% da MLT, o que ajudou a contribuir para a elevação do CMO, né? E na nossa decomposição, a gente verificou que essa atualização desse conjunto de dados contribuiu para o incremento de cerca de R$ 14,35 por megawatt-hora. E além da atualização das vazões, uma outra variável que também se destacou para essa semana em operativa foi a carga. A gente observa aqui que a carga ela sofreu uma redução, no caso do Sudeste e Centro-Oeste, até que significativa, né, em cerca de 2,2 gigawatts médios. E por isso, aqui na decomposição, a gente observa que essa atualização dos dados da carga contribuiu para reduzir o CMO em cerca de R$ 11,26 por megawatt-hora. Enquanto os demais passos, né, que a gente tem aqui no nosso gráfico, que nem armazenamento, dados do parque de usinas hidrelétricas e termoelétricas, tiveram contribuição marginal. Os principais foram basicamente a atualização das vazões e também a carga do Sistema Interligado Nacional, que a gente tem visto, né, ultimamente, ela sendo influenciada por conta das temperaturas mais amenas. Então, quando a gente faz a comparação entre uma semana operativa e outra, a gente observa que, efetivamente, o CMO saiu de R$ 294,99 para R$ 301,59 por megawatt-hora. E aqui eu deixo os gráficos, né, de atualização da ENA, onde a gente pode ver aquelas variações que eu comentei, e da carga do Sistema Interligado Nacional e dos submercados. Agora, passando para a próxima semana operativa, que é a semana 3 de outubro de 2025, a gente tem aqui basicamente 3 elementos contribuindo, né, para essa variação do custo marginal de operação nessa semana específica. A gente continua com a influência da atualização das vazões afluentes aos aproveitamentos do Sistema Interligado Nacional. Nessa semana, se a gente olhar a ENA oficial do Sudeste, a gente teve um incremento de cerca de 3 pontos percentuais, o que fez com que o CMO sofresse uma redução nesse passo, né, de cerca de R$ 5,00 por megawatt-hora. Além disso, a gente também teve uma redução no CMO por conta da atualização dos dados associados ao parque de usinas termoelétricas, que fez com que o CMO reduzisse em cerca de R$ 13,00 por megawatt-hora. E, novamente, a gente tem a carga aqui influenciando, né? A gente teve redução da carga do Sudeste em cerca de 700 mega, o que fez com que o CMO sofresse redução de R$ 4,00 por megawatt-hora. E se a gente levar em consideração a influência de todos esses conjuntos de dados de entrada, né, a gente observou o CMO saindo de R$ 301,59 por megawatt-hora para R$ 293,41 por megawatt-hora. E, novamente, aqui a gente deixa o gráfico da revisão da carga para essa semana e entra na última semana operativa, que é a 4ª semana de outubro de 2025, né, que a gente tem até o presente. E para o caso dessa semana em específico, novamente, né, a gente tem influência da atualização da ENA aqui, sendo um dos elementos que explica esse movimento que a gente vê no CMO, e nessa semana específica a gente teve uma redução da ENA do SIM, em cerca de 6 pontos percentuais para outubro de 2025, que acabou contribuindo num incremento, né, de CMO de cerca de R$ 21,00 por megawatt-hora, quando a gente analisa esse trecho aqui do gráfico.
Além disso, eu chamo a atenção aqui para o caso da carga do SIM, que novamente está contribuindo para a redução do CMO por conta das condições conjunturais que a gente tem observado de temperaturas mais amenas. Nesse caso aqui, a gente teve uma redução da carga na ordem de 2,5 gigawatts médios, por causa do Sudeste e Centro-Oeste, fazendo com que o movimento de preço fosse na ordem de R$18 por megawatt-hora, para esse trecho do gráfico. E, por fim, a gente ressalta também a influência da atualização dos dados de geração eólica. Por conta de uma elevação na expectativa de geração eólica nessa quarta semana, no caso, na ordem de 1,4 gigawatts médios, a gente viu novamente um incentivo para a redução do CMO, de cerca de R$7 por megawatt-hora. Aí, se a gente levar em consideração todos esses elementos listados aqui, o CMO oficialmente calculado saiu de 293,41 para 293,90 centavos por megawatt-horas, ou seja, a gente teve meio que uma compensação da influência das vazões com relação à influência da carga e das renováveis, por conta da geração eólica. Eu deixo aqui também o gráfico relacionado à carga do SIM para essa semana específica, em que a gente observa essas reduções no Sudeste e no Sul, e também o gráfico da geração eólica para outubro de 2025, que a gente observa aquele incremento associado à quarta semana operativa de outubro. E seria isso que eu teria para trazer para o caso da decomposição do CMO do Decomp, e eu passo a palavra para a Cássia. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Vou puxar a tela só um instante. Acho que vocês estão vendo, né? Bom, com relação à variação das cotações dos combustíveis, então, de agosto em relação a... de setembro, né, de 25 em relação a agosto, a gente traz aqui, então, tanto na forma gráfica quanto na tabela, né, lembrando que a gente sempre deixa a metodologia da cotação de cada um dos combustíveis, que a gente avalia por aqui, né, e, bom, com relação ao Brent, sem grandes variações, né, com uma redução aqui de 0,3%, justamente por conta do excesso de oferta ali, principalmente pelos países produtores, né, e membros da OPEP. O óleo diesel acaba apresentando uma variação positiva com 4,4% em relação ao mês de agosto, de 25, muito por conta da interrupção ali, no risco, né, de interrupção do fornecimento de diesel em função de conflitos geopolíticos. Já com relação ao carvão mineral, ele vem permanecendo, né, com esse comportamento de queda, agora reduzindo em 6,1% no mês de setembro em relação a agosto, né, e a justificativa se mantém, que seria o excesso da oferta no mercado global e uma redução da demanda, principalmente considerando ali as questões de transição energética. O óleo combustível sem grandes variações, né, só uma redução de 0,2%, de forma similar ao Brent, sem variações significativas. No caso do combustível do gás natural, né, a gente acaba observando um estoque elevado no mercado, e isso acaba puxando os preços ou as cotações desses combustíveis para baixo, principalmente aqui o JKM, que tem uma demanda asiática enfraquecida, e outros combustíveis a gás, né, com opções no mercado mais baratas. E a taxa de câmbio reduzindo em 1,5% no mês de setembro em relação ao agosto, por conta do diferencial ali da taxa de juros com a Selic a 15% ao ano, e também a sobretaxação imposta aos produtos, né, de diversos países pelos Estados Unidos. E o impacto disso a gente acaba vendo no CVU, que foi divulgado ali no PMR, né, para RB2, a ser utilizado ali na RV2 no mês de outubro. E aqui a gente deixa, né, tanto na forma gráfica, a pilha térmica, quanto na tabela, as principais variações de CVU. Então, em termos de variação, o impacto principalmente acaba sendo observado na UTE de Araucária, que reduziu em 37,15% o CVU dela na RV2 de outubro em relação à RV0, mas a justificativa para essa redução mais significativa é por conta da declaração do agente para essa revisão.
As demais variações, né, acabam acontecendo ali justamente por conta das cotações dos combustíveis, né, como, por exemplo, para Termo Nordeste, Termo Paraíba e Campina Grande. Lembrando que na RV0 a gente estava com o valor de PRF, né, considerando o despacho original da ANEEL, que eu apresentei, e depois teve um despacho da ANEEL atualizando a informação, né, ou a metodologia de cálculo desse PRF. Então, a gente acaba vendo também esse impacto na RV2. Ademais, a gente acaba, por outro lado, né, observando uma elevação aqui, principalmente nas usinas a óleo diesel, com a Potiguar e a Potiguar 3, que são as do LR Cap, que anteciparam o início de suprimento, agora para o dia 1º de outubro, e as duas usinas que se sagraram vencedoras no segundo leilão de energia nova, né, e que ainda estão em suprimento, que seriam a Camaçari 2 e a PCM 2. Já com relação à variação das cotações de combustíveis, agora fazendo um comparativo de outubro com relação ao mês de setembro, a gente só ressalta, né, que as informações já consolidadas ficam com as bolinhas cheias e as linhas cheias também, enquanto que as cotações aqui para o mês de outubro ficam só apenas pontilhadas, né, visto que o mês ele ainda não se encerrou. E em termos de variação das cotações dos combustíveis, o Brent acaba apresentando uma variação elevada, né, em relação ao mês passado, reduzindo 5%, muito justificado ali pelo excesso de oferta no mercado, assim como o óleo combustível, né, que é impactado ali por ser um derivado do Brent, e o óleo diesel também reduzindo, né, mas mais significativamente que o óleo combustível, então fica uma redução de uma redução de 3,2% e de 5,8%, respectivamente. O carvão mineral ele apresenta uma elevação de 1,5%, né, em relação ao mês passado. Já com relação ao gás, o que a gente acaba observando principalmente é um excesso de oferta no mercado, que acaba puxando um pouco as cotações para baixo, né, principalmente aqui do JKM, que reduz em 4,1%. Em contrapartida, o NYMEX ele acaba apresentando uma elevação. Isso acaba acontecendo porque tem os Estados Unidos acabaram optando ali por exportar mais o gás natural, enquanto que a oferta interna, né, acaba reduzindo. Então, por isso, a gente tem uma elevação aqui desse combustível em 6,1%. Já a taxa de câmbio não teve variação significativa, apenas elevando em 0,4%. Com relação ao CVU Merchan, conforme a Portaria Ministerial 108 de 2025, a gente deixa aqui, né, uma tabela com todas as usinas merchants com CVUs válidos e calculados pela CCE, bem como o respectivo dispositivo regulatório que o autorizou. E hoje a gente está utilizando, né, o CVU com a inclusão dos custos fixos, que estão nessa coluna que eu estou destacando, né? E o mês de cotação, né, para o cálculo desse CVU, para as usinas, a gente acabou não atualizando essa tabela, né, com relação ao mês de referência da cotação, mas é com relação ao mês de setembro que a gente utilizou para o caso da Platts e para o mês de agosto para as usinas ali cujos combustíveis são oriundos da ANP. Com relação ao acompanhamento da recuperação de custos fixos, com base na portaria 108, a gente não teve nenhuma recuperação ainda significativa, né? Ficando, então, Termo Ceará recuperando apenas 0,4% de seus custos fixos, seguido ali por Candiota 3, Canoas e Seropédica com 0,1%. Lembrando que esses dados de geração eles estão consolidados até o dia 30 de setembro e os dados preliminares são apenas até o dia 20 de outubro. CVU para operação, para atendimento à ponta, que seria aquele despacho excepcional, né? Exclusivamente também para esses fins de despacho específicos por parte do ONS. A gente tem apenas o despacho ali para Porto de Sergipe e Linhares, e a gente deixa aqui, né, indicado o valor de CVU vigente para esse mês de outubro, né, utilizando ali a cotação de setembro.
Já com relação à oferta de preço para operação térmica em condição diferenciada, conforme a portaria 88, né, atualizada agora pela 117, a gente acaba depois atualizando aqui para vocês, né, que a 105 foi revogada, conforme a portaria 117, publicada no dia 22 de setembro. A gente deixa aqui até o momento, temos apenas 5 usinas com oferta de preço para essa operação diferenciada. Deixamos aqui também, né, o valor da oferta de preço para cada uma delas. Lembrando que essa portaria 117, ela alterou a portaria 88 no sentido de que para as usinas que se sagraram vencedoras em leilões de energia, a gente deve desconsiderar ali o desconto, considerar ali o desconto na receita fixa para essas usinas, né? Então a gente deixa aqui até o memorial, né, do valor, considerando então a oferta de preço original, o desconto da receita fixa para essas usinas de leilão e a oferta de preço final. Por fim, com relação à divulgação do CVU para o PMO de novembro, a gente sempre divulga ali o CVU no dia 17 de cada mês, né? Então, para o PMO de novembro, a gente já fez a divulgação no dia 17 de outubro, só que houve uma indisponibilidade, né, de um dos indicadores que a gente utiliza, ou indexadores que a gente utiliza ali para o cálculo do CVU, que no caso seria o índice CPI divulgado, né, por essa agência, e por conta disso, né, em função dessa indisponibilidade, a gente publicou, né, o CVU ali para o PMO de novembro, considerando a última informação disponível, que seria o de agosto, mas com a expectativa de divulgação para o dia 24 de outubro dessa informação, a gente vai atualizar ali os valores de CVU para algumas usinas, que a gente deixa aqui a título de informação, né, que seria Parnaíba 5, Novo Tempo Barcarena, Termo Pernambuco, Paulínia, Porsche 1, 2, a Linhares do LR Cap e Portocém. Então, como a divulgação ela deve acontecer aqui está prevista aqui para o dia 24 de outubro, a gente deve divulgar para os agentes a versão atualizada dessa informação aqui entre o dia 24 e 27. Mas a gente avisa também mediante comunicado no momento da divulgação. E agora eu passo a palavra para o Humberto, eu acho. Isso mesmo, Cássia. Obrigada, Humberto. Eu que agradeço. Deixa eu só colocar aqui o link da apresentação. Bom, dando sequência aqui na apresentação. Bom, em relação ao modelo D100, né, o que temos aqui, eu só vou pedir 3 minutos porque eu preciso fazer uma coisa rapidinho aqui, desculpa aí, pessoal. Obrigado pela compreensão, peço desculpas. Bom, seguindo aqui então em relação ao comportamento PLD em relação à primeira e segunda semana de outubro de 2025, né, o que a gente traz aqui, né, basicamente é o balanço energético do SIM, né, então o que a gente pode ver aqui é uma geração térmica na base, né, mas observando aqui uma elevação e redução, né, principalmente para atendimento dos picos de carga, do comportamento principalmente aqui durante a semana, mais elevado do que ao final de semana. Bom, em relação a usinas não simuladas, né, o que a gente tem os picos aqui, principalmente da geração eólica, desculpa, solar, e o fechamento da carga aqui em termos da geração hidráulica. Bom, a comparação aqui com o modelo Decomp, né, o que a gente pode observar então, a MMGD de 37.800, desculpa, não simuladas com MMGD 37.800, 37.800, comparado com 37.600 aqui do modelo Decomp, né, bem próximo.
Em termos de carga, né, uma carga a maior, né, em termos de 82 gigas,6 contra 78,9. Bom, em relação à semana de 4 a 10 de outubro, né, o que a gente observa é usinas não simuladas bem próximos também, e a carga, né, um pouco ligeiramente abaixo. Observando aqui a geração de usinas não simuladas, né, ou seja, MMGD, inflexibilidade térmica do SIM, né, as usinas não simuladas abertas por fonte, né, o que a gente observa, né, que o comportamento típico aqui da geração eólica, né, no qual a gente tem ao meio-dia reduções, né, e também a questão de para o modelo DCM, né, esse aqui é o resultado do modelo DCM, a questão de geração de fotovoltaica, né, complementando aqui a geração de usinas eólicas e a geração de MMGD. Em termos médios, né, o que a gente tem aqui representando o PCH da ordem de 6% da geração de usinas não simuladas, 10% de PCT, fotovoltaica 11%, da ordem aqui de 43% a 41% eólica, MMGD 17% e 14% de inflexibilidade de térmicas. Um total aqui de geração compulsória da ordem de 43 gigas e 44 gigas. Bom, quando a gente observa então a carga líquida, né, o que temos aqui então, basicamente, o que sobra é a geração hidráulica, né, para atendimento ali da carga líquida, e a geração por ordem de mérito. Fora da curva, né, o que a gente tem é a geração térmica por unit commitment, e as gerações ali das demais fontes, né, fotovoltaica MMGD, eólica, inflexibilidade térmica, PCH e CGH. Né? E o que a gente observa e chama atenção, né, principalmente, são os vales aqui aos finais de semana. E o delta também, né, entre o vale e o pico. Em termos de folga, né, que a gente faz um estudo elevando a carga e observando quanto que precisa aumentar a carga para ele ter um pico ali de PLD que represente um aumento de geração térmica significativo ali para atendimento de ponta, né, para essa primeira semana operativa, o que a gente observa é uma folga de 5,2 gigas, né, um limiar de 65,3. Para essa semana, segunda semana, né, a gente não traz essa acessibilidade porque a grande maioria dos casos aqui foram convergidos sem unit commitment, né? Então acabou que tivemos esse impacto aqui e impacta, né, na hora de fazer a simulação, né? Uma vez que a gente não tem, ele não obedece às sessões de unit commitment, né? Então a gente acabou pulando aqui para essa semana esse estudo. Em termos de comportamento de preço, né, acho que é bem claro que o perfil típico, né, que a gente tem, principalmente aos fins de semana, num vale de carga chegando ao PLD mínimo, né, com baixas cargas líquidas, e durante a semana, né, na grande maioria dos dias, tendo ali o encontro do PLD mínimo, principalmente quando a gente está falando do supermercado do Nordeste. E para o supermercado Sudeste, Sul e Norte, dependendo bastante ali do comportamento das demais fontes e do comportamento principalmente da carga total, né, que geralmente fica mais elevado durante a semana, em complementaridade aqui à geração de renováveis. Bom, comparando então a média de PLD dessas 2 semanas, a gente tem uma ordem de R$ 250 para o supermercado Sudeste, Sul e Norte, e R$ 215 para o supermercado Nordeste. Quando a gente compara com a função de costura do Decomp, né, a gente observa uma diferença ali da ordem até de R$ 48 por megawatt-hora aproximadamente, e mais significativo ainda para o supermercado Nordeste. Analisando agora o comportamento da terceira e quarta semana de outubro, né, o que a gente observa também é esse perfil de geração térmica com elevações ali para os horários de ponta, né, principalmente, e o fechamento da carga ali com a geração hidráulica. Comparando, acho que aqui, carga e usinas não simuladas, né, a gente vê uma ligeira elevação das usinas não simuladas aqui em relação ao que entrou do Decomp em relação ao que entrou no modelo D100, né, mas bem marginal, e uma carga um pouquinho mais elevada, então, também para o modelo Decomp em relação ao que entrou no D100.
para a quarta semana, né? Até o momento, a gente lembra aqui também que temos menos dias de dias úteis, né? Então essas diferenças são maiores. Eu vou até pular essa etapa. Seguindo aqui em termos de geração de usinas não simuladas, MMGD e flexibilidade térmica, a gente deixa aqui para consulta, né? Eu acho que é deixamos aqui para consulta em momento posterior e vamos direto aqui para a carga líquida, né? Em termos de carga líquida, eu acho que o grande destaque que a gente pode trazer aqui acho que o dia 21, né, a gente tem aqui até um detalhamento maior sobre o comportamento do dia 21, né, nos próximos slides, mas se a gente observar, né, já de início, a gente pode observar que a carga líquida observada pelo dia 21, ela chega a ser inferior do que o observado aqui nos fins de semana, né, no sábado e também no domingo, né, principalmente porque a gente teve uma temperatura mais elevada aqui nesse sábado, né, que ainda impactou um pouco aqui no domingo, né, diferente aqui para o dia 21, que já veio com uma carga líquida mais baixa também, né, e seguindo aqui, temos a questão da folga, né, em termos aqui da terceira semana, uma folga de 6 gigas, né, associada a 66,6 gigas, e para a quarta semana, 69,5, né, uma folga de 8 gigas em relação ao pico, né, que a gente teve aqui para essa semana, que seria o sábado. O que mais podemos destacar aqui, né, então, o que a gente observa é uma elevação aqui nesse degrau, que também pode ser explicada no aspectos ali para justificar o comportamento do dia 21. Então, em termos de curva de PLD, o que a gente tem característica semelhante ao que a gente já apresentou anteriormente, né? O supermercado Nordeste ficando mais desacoplado e chegando ao piso em todos os dias, né? O supermercado Sudeste chegando ali em quase todos os dias, Sudeste, Sul e Nordeste chegando quase todos os dias ao piso, né? Mas em alguns dias não. E aqui a gente destaca, né, no dia 21, esse comportamento aqui de ficar desde a meia-noite até por volta aqui das 14 horas no piso, né? Como a gente já mencionou, a carga líquida desse dia foi inferior até a de domingo, e depois, né, voltando com o comportamento normal ali em termos de pico. Bom, trazendo aqui a curva, né, de disponibilidade térmica versus CVU, e pela geração de cada tipo, né, por inflexibilidade, unit commitment e ordem de mérito, né, para o pico de PLD ali dos mercados sudeste às 19 horas, desse dia 22, né, o dia de hoje. Né, o que temos aqui destacado são as térmicas com o CVU mais caros que apresentam inflexibilidade, né? Além disso, a gente tem a geração por mérito das usinas GNL, né, de Porto Sergipe, Linhares e Santa Cruz Nova, e a última térmica no mérito despachada, né, a Nova Venécia 2, no valor de 109 megawatts. A gente destaca, né, e reforça aqui, né, pode ser a dúvida de algumas pessoas, né, esses espaços em branco são térmicas que não foram acionadas, né, principalmente por decisão do modelo e por entenderem que as restrições de unit commitment delas não faria sentido, né, o acionamento dessas térmicas aqui nesses intervalos. Ou, né, algumas térmicas aqui estão até se mantendo, né, em gerações mínimas porque o PLD se encontra abaixo, né, do limiar dela. Em termos do vale, né, o que a gente observa é basicamente todo o parque térmico aqui, ou por inflexibilidade ou por unit commitment, e restando apenas por ordem de mérito aquelas usinas que já foram despachadas ali 9 semanas anteriores, né, Porto Sergipe, Linhares e Santa Cruz Nova, que são usinas GNL aqui. Bom, e partindo aqui para uma análise um pouco mais detalhada em relação ao comportamento do PLD do dia 21 de outubro de 2025, né, o que temos aqui é a comparação entre a carga líquida, né, do dia 21 contra a carga líquida do dia 19, né, os dois na mesma semana. Então a gente está comparando o dia 21, que foi ontem, terça-feira, com o domingo, né, que é esperado ter uma carga líquida mais baixa, principalmente aqui nas horas iniciais. E o que a gente pode observar é que o dia 21 começou, né, da meia-noite até as 6 da manhã, com cargas abaixo até do que a carga de domingo, né? E aqui a gente compara também, né, o PLD sem aplicação dos limites, né, para o dia 19 e para o dia 21, né? Então a gente vê que do dia 21
ficou até aqui às 15h30, né, no piso, e depois subindo ali para um patamar mais elevado. Já no dia 19 ele subiu antes, né? Então o que a gente observa é uma carga líquida mais baixa que justifica ali parte desse comportamento mais baixo do PLD, né? Talvez até inesperado ali pela grande maioria, dado que a gente sempre vinha nessa curva aqui, né, no formato de Canyon. O que a gente traz também, né, de um fato que acentuou, né, essa questão da manutenção no piso, né, mas mesmo quando a gente considerou outras semanas ali, por exemplo, só trocando a função de custo futuro, a gente observa que talvez ele começa com algumas horas aqui e depois vai para baixo, né, é a questão da operação da OH de Tucuruí, né. No próximo slide a gente traz um pouquinho mais do que está entrando ali como na função de custo futuro do Decomp, né, mas o que pode trazer é que o modelo, né, ele acoplou, né, o modelo, aqui é um recorte do arquivo PDO operação e um outro recorte do arquivo PDO eco FCF corte ajustes.dat. Né? No arquivo PDO operação, a gente observa que ele acoplou no corte 5, né, no quinto corte, né? Lembrando que as iterações do decomp, né, elas são é como se fosse de baixo para cima, então o corte da última iteração do decomp, ele seria esse primeiro, né? Quanto mais para baixo, ele é mais associado às primeiras iterações do modelo decomp. E aqui a gente pode observar que as últimas iterações têm cortes ali, valores de coeficiente da ordem de 40 mil, de 40 vezes 10 na 3, né, reais por hectômetro cúbico, né, essa ordem de grandeza está bem próxima ali do custos que se observa no modelo Decomp, né, e as primeiras iterações ele ficou com um custo mais barato. Né? Então, apesar além da carga líquida estar muito baixa, né, os valores inferiores até dos valores de domingo, o acoplamento do modelo descendo ocorreu num corte, né, de valor de coeficiente da função de custo futuro mais baixo para o HE Tucuruí. Né? Então, ele não ocorreu nesses cortes aqui, e sim nesse, né? Mas cabe destacar que nos outros dias ali, né, dessa semana, a grande maioria dos cortes também estavam alocados nesse corte 5, né? Tinha um pouco aqui no 2, mas a grande maioria no 5. Então, né, esse fator, né, dele acoplar num corte mais barato contribuiu ali para a redução do valor da água dessa usina, impactando ali nessa redução do PLD, né, como se Tucuruí tivesse mais disponível com o objetivo ali de gastar a água dessa usina. Né? Então, ele poderia utilizar essa água mais barata caso fosse necessário, né, mas que nem se a gente olhar o resultado de geração de Tucuruí, ele nem precisa utilizar muito a geração dela. Então, pode-se dizer, né, que teve dois fatores, né, tanto a questão da carga líquida baixa, quanto a questão, né, do valor da função de custo futuro associado ao HE de Tucuruí. E o que contribuiu, né? Por que o valor da água de Tucuruí está com aquele valor tão baixo, né? Então, a contribuição, né, do coeficiente do valor da água se dá provavelmente pela distância, né, do armazenamento realizado em relação à curva meta de armazenamento fixada ao final do mês do modelo Decomp. Né? Então, se a gente olhar aqui o modelo Decomp, né, a gente traz aqui as outras revisões, né, revisão 0, revisão 1, revisão 2. O que a gente observa, né, na revisão 0, ele estava próximo ali à expectativa da curva guia, né, passando bem próximo. Para a revisão 2, ele já passou a um ponto acima. Para a revisão 3, desculpa, para a revisão 1, ele passou um ponto acima. Para a revisão 2, ele se manteve ainda acima, né, aumentando a distância da curva aqui de deplecionamento. Lembrando que ela está travada num ponto ao final do mês. E para a revisão 3, ele ficou até próximo, né, da expectativa do Decomp, mas ele aumenta, né, a necessidade de deflacionamento ali, né, dessa usina, deixando até mais barato ali, uma vez que o objetivo dele é de atender esse ponto ao final do mês. Né? Então, isso auxiliou ali, né, para a função de custo futuro do modelo Decomp enxergar um valor da água mais barato. Né? Mas lembrando, né, a questão, né, da carga líquida bem baixa também contribuiu. Né? Então, foram esses os dois principais fatores que contribuíram para a redução ali do PLD. Bom, e por último, em termos do modelo DCEM, o que a gente traz aqui é uma inconsistência, né, no cálculo do PLD. A gente teve o arquivo InfraFCF, né, a divulgação do novo Decomp ali da sexta para o sábado, né,
e na rodada de sábado usou um novo decomp e acabou que ele afetava no despacho ali das usinas GNL e, consequentemente, no arquivo réu GNL, que é refletido ali nos valores no INFA-FCF, né? Então, acabou que esse arquivo não foi atualizado, né, do dia 11 para o dia 12, né? Então afetou tanto o dia 12 quanto o dia 13, e isso a gente traz aqui, né? Em termos de diferença das médias do PLD, né? Da ordem ali abaixo, né? De R$ 1, da ordem de 68 centavos por megawatt-hora em termos de média de dia, e tivemos a maior diferença ali da ordem de R$ 10 quase, né? R$ 9,18 associado, né? Essa informação que não foi atualizada, né? Essa é uma questão, né, que a gente está avaliando aqui junto com a ATM, né, que hoje a gente está precisando realizar de maneira manual, né, essa atualização, e a gente já está pleiteando a questão de ser automatizado para evitar, né, alguma coisa nesse sentido que ocorrer novamente. Bom, e em termos de contingências, né, o acompanhamento aqui, o que a gente traz é a questão um retrato, né, do dia 22 de setembro até hoje, né, o dia 22 de outubro, né, em termos de necessidade de acionamento da contingência, né, a gente vinha num cenário mais tranquilo, né, sem necessidade de acionamento de contingência, mas nesse retrato recente, né, nós convivemos ali da semana do dia 5 ao dia 10, convivendo no segundo nível de contingência e também no dia 22 de setembro, né? E a gente deixa aqui para consulta o ábaco aqui, né, de contingências adotadas pela CCE. Bom, eu volto a palavra para a Cássia agora, para ela dar continuidade em relação à análise da operação eletroenergética. Obrigada, Humberto. Vou compartilhar a tela novamente e dou prosseguimento por aqui. Então, com relação à análise da operação eletroenergética, a gente traz inicialmente o acompanhamento do fator de ajuste do MRE. Lembrando que o final do mês, a gente ainda não chegou, né, ao fim do mês, então vai ter uma diferença entre o valor realizado e o realizado mais a indicação do DECOMP. Então, em termos de fator de ajuste do MRE, de fato, até o momento a gente tem uma informação realizada de 63,3%, mas a expectativa é de 62,8%, né, dessa informação. Já com relação ao fator de ajuste para fins de repactuação, o valor realizado está em 68,2%, e a indicação, né, considerando ali a informação do DECOMP, é de 67,7%, né. Já com relação à estimativa de encargos por razão de despacho térmico, a gente traz aqui na forma gráfica, né, quais foram, né, as modalidades de despacho para cada um dos dias. E basicamente a gente teve, então, né, despachos por unit commitment e também por ordem de mérito, né, ao longo dos dias desse mês, e por restrição elétrica aqui no dia 14 de outubro. Então, em termos de impacto, né, a gente acaba visualizando isso nessa tabela, né? Então, por restrição elétrica, o impacto foi até o momento de 1,7 milhões de reais. Por unit commitment, estamos com um encargo de 27,9 milhões de reais e o constraint off térmico em 7,5 milhões, resultando então num total de 37,1 milhões de reais. Lembrando, né, que para esse cálculo a gente está considerando ali o portal de dados abertos do ONS, cujos dados a gente precisa atualizar aqui, tá? Mas acho que até o dia 21 de outubro mesmo. E com relação ao custo de descolamento entre CMO e PLD, 0,4 milhões de reais. Já com relação à estimativa por corte de geração de usinas eólicas, a gente deixa a indicação, né, o corte de eólica por indisponibilidade em megawatts médios e o impacto disso em reais, né, em R$ 1.000 aqui. Então, em termos de encargos para o constraint off eólico, a gente tem aqui até o momento 2 milhões de reais, né, com destaque aqui, né, para o dia 7 de outubro, que ficou em 1.119 mil reais. Né? Então, lembrando que a gente também está utilizando como fonte de dado os dados abertos do ONS. Com relação à resposta da demanda, a gente deixa aqui indicado, né, quais foram os agentes que fizeram essa proposta aqui de redução da demanda e também na tabela
deixamos, né, a indicação do mês de setembro e a indicação aqui para o mês de outubro, considerando também a informação, né, do preço médio, o número de agentes, bem como a energia indicada pelos agentes. O total para o mês de setembro foi de 6,5 milhões. E outubro, né, a gente está em 13 milhões de reais. Entendeu que seja 13 milhões de reais. Depois a gente dá uma conferida aqui também na unidade dessa tabela. Com relação ao acompanhamento da exportação internacional, a gente traz o acompanhamento aqui, né, do preço tanto para o Uruguai quanto para a Argentina. E em termos, né, gráficos, o que a gente acabou observando aqui é que para a Argentina o preço da energia ali tem caído, né, ao longo do mês, desde setembro, né, até o momento aqui no mês de outubro. Já para o Uruguai o preço ele tem oscilado, mas no mês de outubro, né, teve uma oscilação aqui por volta do dia 13, mas já no dia 20 já houve essa redução, então em termos de valores médios, né, de setembro a outubro, para o Uruguai está em R$ 29,62 o megawatt-hora e para a Argentina em R$ 213,30 o megawatt-hora. Então, o impacto disso, né, a gente acaba vendo nesse segundo gráfico, não tendo exportação internacional realizada nem programada ali para ambos os países, né? Então, em termos de acompanhamento de exportação internacional por tipo, conforme a gente viu, em termos de como é que estavam, né, o preço da energia ali nesses dois países. EVTI, tanto de vertimento turbinável quanto de geração térmica, não houve exportação, nem na programação e nem em termos de dados verificados. Já em termos de acompanhamento da exportação internacional, no sentido de ocorrência de vertimento turbinável, a gente traz aqui, né, o acompanhamento tanto do mês de setembro quanto do mês de outubro. O destaque fica, né, para os dia 10 a 12 de outubro, né, que a gente acaba observando aqui uma vazão vertida turbinável mais elevada, chegando até a ordem de 8.000 megawatts, perdão. E o impacto, né, em termos de vazão vertida turbinável, já nesse gráfico inferior, no qual a gente abre por submercado, a gente acaba observando, né, que ao longo do mês de setembro e outubro aconteceu principalmente ali tanto no submercado sudeste quanto no submercado sul, e pontualmente aqui, né, em alguns dias do mês de setembro, nos submercados nordeste e norte, mas o destaque ficam tanto para o sudeste quanto para o sul mesmo. E agora eu retorno a palavra para o Humberto, que vai tratar do comportamento do PLD. Cássia, só compartilhar a tela aqui. Bom, rapidamente, né, aqui passando antes de ir para a projeção, basicamente o que a gente tem aqui é o histórico do PLD em relação ao ano de 2025, né, o horário, que a gente observa que os mercados sudeste, né, um comportamento até bem estável, né, desde ali de julho, né, com algumas oscilações, né, principalmente em termos de vale, mas em termos médios ali de dia e de picos, né, poucos momentos de picos mais significativos, principalmente, né, pelo perfil de carga atual que nós estamos vivenciando, né, e de temperaturas baixas. Em termos de horário e pico para o mês de outubro, né, até o momento a gente tem um pico no dia 13 de outubro de 2025, né, o maior valor às 19 horas, com PLD de R$ 358,03. Para o Supermercado Sul, né, um comportamento semelhante. Sudeste, né, esse pico ocorre também no mesmo dia, mas em valores mais baixos, né, e o que a gente observa aqui é mais momentos de vale, como já apresentado para o comportamento PLD durante esse mês de outubro. E para o Supermercado Norte, também no mesmo dia, né, em um horário ligeiramente próximo ali ao anterior, né, uma hora antes, né, um valor de R$ 348,91 por megawatt-hora. Bom, já passo a palavra agora para a Lanai para ela dar continuidade em relação à projeção do PLD. Então, vou compartilhar a tela aqui e a gente já inicia. Então, entrando agora na projeção do
PLD, a gente só destaca novamente, né, que a CC alerta e ressalta que é de responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado e demais interessados a obtenção de dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação em comerciais, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. Assim, não cabe atribuir à CCE qualquer responsabilidade pela tomada de decisões administrativas e empresariais relacionadas ao tema. É proibida a reprodução, a utilização total ou parcial do presente, sem identificação da fonte. Agora a gente traz os resultados da rodada preliminar de novembro de 2025. Com relação às premissas, a gente continua simulando aquele padrão de 5 casos, né? A gente tem o nosso caso base, que é a projeção de PLD, em que a premissa de ENA advém da rodada de redes neurais artificiais, e 4 sensibilidades pautadas na execução do modelo SMAP com distintos cenários de precipitação, né? A gente tem a precipitação de 2017, 18, 22 e 23, selecionados levando em consideração similaridade climática, e as sensibilidades 3 e 4, em que a gente faz uso da chuva do modelo CFS, né? No caso da sensibilidade 3, a gente trabalha com a média do ensemble de vazões, e na sensibilidade 4, a gente escolhe o membro com um acumulado hidroenergético mais desfavorável. Mas, efetivamente, aqui na nossa versão resumida da apresentação, a gente só vai trazer os 2 cenários principais, né, que é a projeção de ENA com redes neurais e a projeção em que a gente usa o SMAP e a chuva de 22 e 23. Além disso, a gente também ressalta, né, que nessas simulações a gente ainda não faz uso do modelo DESense, é simulação encadeada utilizando apenas o modelo DECOMP e o modelo New Wave, né, tem despacho térmico por ordem de mérito, representação de diretrizes operativas e também está considerando a atualização da carga. Entrando efetivamente agora na nossa projeção, aqui como de costume, né, em vermelho a gente tem a projeção utilizando redes neurais para a construção da premissa de ENA, e em verde a projeção com SMAP forçado pela chuva de 22 e 23, um horizonte que parte aqui de novembro de 2025 até dezembro do ano de 2026. Como a gente observa aqui no iniciozinho do gráfico, né, em que a gente tem o fechamento, ou os últimos 3 meses de 2025, a indicação das nossas rodadas é que o PLD ainda vai se manter em valores mais elevados, né, acima de R$200 por megawatt-hora, aqui com exceção do SMAP 2022, que cai para 189. Mas, de forma geral, se a gente olhar, por exemplo, outubro e novembro de 2025, a gente tem sempre indicações de PLD acima dos R$270, chegando até 346 aqui para o caso de novembro, visto que a simulação do SMAP 22-23 está enxergando uma ENA não tão favorável, né, para esse mês em específico. Mas, para os meses seguintes, dezembro de 25 e o primeiro semestre de 2026, a gente já observa uma redução mais acentuada dos preços, principalmente na curva do SMAP 22-23, chegando até o piso regulatório aqui no primeiro quadrimestre de 2026, e as redes neurais também estão indicando uma queda, mas menos acentuada, né, menos acelerada desse PLD ao longo desse primeiro semestre de 2026. O SMAP ele se mantém na maior parte dos meses no piso regulatório, aqui nesse primeiro semestre, e as redes neurais na casa dos R$200 a R$100 por megawatt-hora, né, variando nesses valores. Para o segundo semestre de 2026, em que a gente já abarca alguns meses do período seco, a gente já observa a inversão desse comportamento, né, e a ascensão das curvas de preço de ambos os modelos. O SMAP ainda em níveis mais reduzidos, por conta dele ter observado uma ENA mais favorável, como a gente vai ver posteriormente, em que a gente tem aqui o PLD excursionando do piso regulatório até cerca de R$171, e o caso das redes neurais em patamares mais elevados, na casa dos 100, até chegando a os R$252 no final para o mês de outubro de 2026. E em termos de média, que a gente destaca é como a gente já está fechando praticamente no finalzinho do ano de 2025, né? Faltam poucos meses para esse fechamento, as médias indicadas por ambos os cenários tendem a convergir, redes neurais R$222 por megawatt-hora,
e o SMAP 2022/23 em R$ 224,55 por megawatt-hora, né? Já para o ano de 2026, como a gente tem uma maior incerteza com relação ao que vai acontecer com a ENA, isso acaba afetando de forma significativa o comportamento do PLD, então a gente tem uma abertura maior entre as médias calculadas. Para 26 redes neurais, a gente tem uma média de aproximadamente R$ 179 por megawatt-hora, e para o caso do SMAP 2022/23, uma média inferior em R$ 110 por megawatt-hora, se a gente fizer o arredondamento aqui. Aí agora trazendo as diferenças de PLD entre o Sudeste e o Nordeste, aqui a gente tem um gráfico, né, em que a gente tem o trecho histórico com os valores verificados e computados com base nos PLDs oficiais publicados pela CCE, lá desde janeiro de 2020, perdão, até setembro de 2025, em que a gente observa picos significativos até em alguns trechos, né? Por exemplo, aqui em 2020, chegando até R$ 260 por megawatt-hora, a diferença entre o Sudeste e o Nordeste, e mais recentemente, aqui em março de 2025, R$ 268 por megawatt-hora. E para o horizonte abarcado por essa projeção do PLD, né, se a gente olhar de novembro de 25 até dezembro de 2026, a gente observa que não teve uma indicação de uma diferença significativa para esse horizonte da projeção, né? Para todos os meses, as nossas simulações, em que a gente extrai o CMO do Decomp, estão indicando que não vai ter diferença de preço entre o Sudeste e o Nordeste, para o horizonte que a gente contempla nas nossas simulações. E levando em consideração os dados parciais que a gente tem para outubro, né, que para outubro a gente já tem PLD consolidado para alguns dias e para o restante do mês a gente ainda está trabalhando com o Decomp, a estimativa de diferença em termos de média mensal, né, a diferença entre o Sudeste e o Nordeste, fica na casa dos R$ 18 por megawatt-hora. Aí, levando em consideração que a gente tem de histórico para 2025, e esses últimos 3 meses, né, outubro, novembro e dezembro, que são ainda meses não consolidados, a gente chega numa média de R$ 45,42 por megawatt-hora para as redes neurais, e o mesmo valor para o caso do SMAP 2022/23. Já para o ano de 2026, visto que a gente está com o horizonte zerado, né, em termos de deltas, a gente fica com uma média em R$ 0 por megawatt-hora em ambos os cenários contemplados aqui. Agora, trazendo a projeção de energia natural afluente, que justifica os preços que a gente viu anteriormente, a gente traz aqui redes neurais em vermelho e o SMAP 2022/23 em verde. Aqui ressaltando, né, para esse curto prazo, pegando outubro e novembro de 2025, a gente ainda tem uma diferença entre a indicação de ambos os cenários, né? A rede neural um pouco mais otimista em termos hidroenergéticos, indicando uma ENA mensal de 80% da MLT, e o SMAP com a chuva de 22/23, só lembrando, né, que a gente também considera aquela previsão de precipitação por conjunto e o SMWF subsazonal, a gente chega numa ENA aqui para o nosso cenário do SMAP 22 em 64% da MLT, um pouco abaixo, né, do que a gente vê nas redes neurais. Agora, entrando em dezembro de 25 e no primeiro semestre de 2026, onde a gente já abarca a maior parte dos meses do período chuvoso de 2026, a gente observa que o SMAP 2022, né, ele está indicando uma condição hidroenergética mais favorável para esse próximo período úmido. A gente observa até uma ENA superior à média de longo termo, que é o que se espera climatologicamente para esse período, né, dado aqui pela curva pontilhada. Por exemplo, nos meses de dezembro de 25 e janeiro de 2026, a gente teria a ENA aqui em 102 e 116% da MLT, e nos meses seguintes sofreria a redução, né, se alinhando aqui com a curva vermelha das redes neurais. E, enquanto isso, as redes neurais têm uma visão um pouco mais pessimista, digamos assim, né, indicando uma ENA sempre abaixo da média de longo termo para esse período chuvoso de 2026, aqui excursionando na casa principalmente dos 70% e 80% da MLT. Agora, trazendo o armazenamento do Sistema Interligado Nacional, olhando o final do período seco, né, já a transição para o período úmido, ambas as curvas elas continuam com essa tendência de deplecionamento do armazenamento do Sistema Interligado Nacional.
Para o caso das redes neurais, aqui a gente tem uma indicação do mínimo acontecendo no final de novembro de 2025, em cerca de 49% do armazenamento máximo do Sistema Interligado Nacional. E para o SMAP 2022, por conta dele enxergar uma ENA, digamos que menos otimista para novembro, né, a gente acaba chegando num nível de armazenamento ainda menor, em 47% do valor que se poderia chegar, né, para o Sistema Interligado Nacional. Aí, nos meses seguintes, com a entrada do período chuvoso, a gente tem uma inversão desse sentido das curvas, né? Agora a gente inseriria um período de replecionamento do armazenamento do Sistema Interligado Nacional. Esse replecionamento seria mais acelerado no caso do SMAP 2022 por conta da ENA mais favorável, que a gente verifica aqui no início do período chuvoso, né? E por conta dessa ENA, a gente vê o armazenamento batendo um ápice de cerca de 92%, aqui em meados, eu acho que de abril de 2026, bastante acima do que a gente está vendo na curva das redes neurais artificiais, que chegou a 85% em maio de 2026. E nos meses seguintes, né, a gente tem a continuidade daquele padrão que a gente observa anualmente, né? Entrando no período seco, tem o maior uso da água disponível no Sistema Interligado Nacional, então teria o início, né, de um novo processo de deplecionamento do armazenamento do SIM. Para o caso do SMAP 22, chegando a 70% aqui em dezembro, e para o caso das redes neurais, 63%, que seria o mínimo de 2026, no final de novembro de 26. Agora, trazendo a projeção de bandeira tarifária, iniciando aqui com um cenário em que a premissa de ENA vem da rodada de redes neurais artificiais. Como as redes neurais elas estão indicando uma ENA mais favorável, né? A gente observa o que? Bandeira tarifária na cor amarela para esses 2 últimos meses do ano de 2025, né? Novembro e dezembro de 2025. E nos meses seguintes, basicamente o primeiro semestre de 2026, exceto aqui o mês de junho, né? A gente teria a volta da bandeira verde, se mantendo assim ao longo de todos esses meses aqui desse bloco. Aí, entrando no período seco de 2026, a gente sairia da cor verde e iria para a amarela novamente, se mantendo assim ao longo de todo o período seco e na transição com o próximo período úmido. E somente no final do ano, dezembro de 26, né, com a retomada do período chuvoso, a gente voltaria novamente para a cor verde. Mas, de forma geral, o que a gente observa aqui é que em nenhum momento, de acordo com essa rodada, né, da projeção, a gente entraria na cor vermelha, tanto patamar 1 quanto 2. Ou seja, sempre se mantendo na cor verde ou cor amarela ao longo dos próximos meses. Agora, olhando o resultado do SMAP 2022-2023, aqui o que a gente tem de diferença mais significativa com relação ao gráfico anterior é novembro de 2025. Para o caso dessa simulação, como está considerando uma ENA menos favorável que o das redes neurais artificiais, o PLD acaba sendo mais elevado, né? E a gente tem a entrada aqui, a efetivação da bandeira vermelha patamar 1, em termos de expectativa, de acordo com essa rodada. Mas, para o mês de dezembro de 2025, a gente já vê resultados mais alinhados com o que a gente viu por causa das redes neurais. Já entraria a bandeira amarela nesse mês, aí no primeiro semestre de 2026, com a retomada do período chuvoso, a gente já teria novamente a bandeira na cor verde, né, se mantendo assim até junho de 2026. No período seco desse mesmo ano, apenas em 2 meses, a gente teria a cor amarela, bandeira amarela, né, para agosto e setembro. Outubro e novembro voltaria com a cor verde e somente no mês de dezembro de 26 a gente sairia do verde e retornaria novamente para amarelo, por conta dessa elevação do PLD que está sendo indicado nessa simulação. Então, esses seriam os principais resultados, bem resumidos, né, do nosso estudo de projeção do PLD, desse preliminar de novembro de 2025, e eu só reforço que os demais gráficos que a gente costumava apresentar de forma padronizada nos encontros mais antigos ainda estão disponíveis nos anexos dessa apresentação, todos eles, por exemplo, de GSF, balanço energético, entre outras informações. Então, seria isso que eu teria para trazer para vocês, e eu vou retornar a palavra para o Humberto. Muito obrigada. Obrigado, Lanai. Bom, dando sequência aqui, passamos agora para as perguntas.
Vamos lá. A primeira pergunta que chegou é da Júlia, da Tru. Eu vou ler ela e vou ler o da Gabriela também, que eu acho que está no mesmo, não no mesmo sentido, mas é sobre o mesmo assunto, né? Bom, obrigado pela pergunta, Júlia. Bom, a pergunta da Júlia é: realizamos um exercício utilizando os decks do Descendo dos dias 16 e 21 com o objetivo de compreender os preços mais baixos observados no dia 21. Para isso, aplicamos a mesma carga líquida do deck do dia 21 no deck de Descendo do dia 16 e executamos uma simulação com o decomp da revisão 3, considerando o valor da água de Tucuruí mais baixo. Ainda assim, o preço resultante não ficou tão reduzido quanto o observado no dia 21. Vocês chegaram a avaliar alguma possível justificativa? Também testamos as térmicas iniciais, mas elas não explicaram a diferença. E a pergunta não, né? O comentário, né, da Gabriela Chaves. Não acho que foi só a carga líquida e nem Tucuruí, porque se tivesse sido, então o dia 22 também teria dado mais baixo no início do dia. Bom, obrigado pela pergunta e pelo comentário, né, pela pergunta, Júlia, e comentário, Gabriela. Como a gente mencionou, né, deixa eu até voltar a compartilhar a tela aqui rapidamente, naquele slide. Até para deixar um pouquinho mais do raciocínio que a gente fez também, né? Isso aqui também não é uma. A gente também, né, nas nossas análises, acho que as nossas análises são semelhantes às de vocês, né? A gente não tem uma versão que a gente consegue eliminar cortes ou não, para a gente fazer esses testes, né? Se talvez é onde ele acoplou, né? Mas quando quais os testes que a gente fez? A gente pegou, por exemplo, a função de custo futuro da revisão 2 e usou no dia 21. A gente observou que o comportamento para o início do dia, ali para a primeira hora, ele sai do piso, né, com o MapCut Corte Deco da revisão 2, acoplando ali no deck do dia 21, mas para as horas subsequentes ali, eles já voltam, né, eles não chegam ao valor de R$ 5, como é observado no dia 21, mas eles não ultrapassam o piso, né, a gente observa ali 50, até talvez ultrapassa um pouquinho, né? 56, depois volta ao patamar ali de 5, 6, depois volta no meio do dia a 50 e poucos também, depois cai de novo e só sobe realmente ao final do dia. Outra sensibilidade que a gente fez e que aí sim a gente teve um impacto no comportamento do PLD foi a questão de se a operação tivesse seguindo a curva guia de Tucuruí. Então a gente atualizou o valor de nível de partida do Decomp e do Decem também, né? Mas o impacto em atualizar o do Decem a gente não foi tão significativo quanto atualizando a função de custo futuro do modelo Decomp. Quando a gente atualizou a função de custo futuro do modelo Decomp com o nível de partida igual a da curva esperada ali para o início da semana da revisão 3, o comportamento do PLD ele ficou, né, com um comportamento de Canyon, como a gente vinha observando nos outros dias, né? Então, assim, por isso que a gente está concluindo que, assim, parte se justifica pela carga líquida mais baixa, mas outra parte é por causa desse nível, né, que Tucuruí está em relação à curva guia. Mas, adicionalmente, né, e que pode estar impactando também, e para isso a gente precisaria de uma continuidade ali de avaliação do CEPEL, é o acoplamento, né, o ponto de acoplamento dessa função de custo futuro. Né? Como a gente mencionou, ele acoplou no segundo corte, né, na segunda iteração que o modelo Decomp estava utilizando. Né? A partir da terceira, a gente observa já valores mais elevados de coeficiente, né, que seria semelhante até o que ocorreu para o caso do INS, naquele momento do dia, acho que, se eu não me engano, acho que é 9 de agosto, que ele acoplou num dos primeiros cortes e não apresentou o pico, né? Então, basicamente, pode ser algum comportamento nesse sentido, exatamente o dia 9 de agosto de 2025, que no caso da CCE teve pico, mas ele acoplou nos últimos cortes, e no caso do ONS não teve pico, mas ele acoplou nos primeiros cortes, além das iterações do Decomp, né? Então, sim, pode ter um impacto também nesse ponto de acoplamento. A gente chegou até a rodar, a gente pode observar que o Decomp nessa semana ele fez poucas iterações, né? A gente chegou a apertar o
o gap ali, o gap e fazer a simulação do decomp com mais iterações. Eu acho que ele chegou a 30 e poucos, mas mesmo assim ele continua acoplando nesse corte, esse segundo corte aqui das iterações do decomp, né? Então, assim, acho que tem um pouco da carga líquida, mas tem bastante ali do, da operação, né, em relação à curva guia de Tucuruí e também, né, do ponto do corte de acoplamento que ele está escolhendo, né, para fazer esse acoplamento. Então, aí só acho que é isso, né, em termos gerais, para que eu consigo comentar, né, sobre esses dois pontos levantados aqui. Bom, é, seguindo com as demais perguntas, a pergunta seguinte que a gente recebeu é da Caroline Trentini. Obrigado pela pergunta, Caroline. Seguindo com a leitura, né? Boa tarde. Existe uma consulta pública da ANA, número 10 de 2025, que trata de Jupiá e Porto Primavera, com término do período de contribuições em 12 de novembro de 2025 e entrada em vigor prevista para 1º de dezembro de 2025. Caso essa consulta pública seja aprovada, a CCE passará a utilizar a restrição no PMO de dezembro ou a alteração somente será considerada no modelo a partir do PMO de janeiro. Bom, obrigado pela pergunta, Caroline. Então, digamos que as contribuições, né, fechando no dia 12 e antes do PMO de novembro, a gente tem a publicação, né, dessa resolução da ANA, né? Ele sendo publicado até o PMO de dezembro, desculpa, né? Até o PMO de dezembro que vai ocorrer. Deixa eu até confirmar a data aqui. No dia 27 e 28, né? Ou seja, essa resolução saindo até o dia 28 de novembro, por exemplo, mesmo ela tendo vigência a partir de 1º de dezembro, né? A gente avisaria ela no PMO de dezembro e só consideraria a partir do PMO de janeiro, né? Então, digamos que, que, que seja isso, né? Seja essa a sequência ali de acontecimentos. Sim, a gente daria previsibilidade, porque ela é uma resolução ali da ANA e provavelmente teria um FSARH associado a essa resolução. Então, a gente conseguiria dar previsibilidade segurando ali até o janeiro. E por último, deixa eu só confirmar aqui se o pessoal vai conseguir. Tá, eu vou pedir ajuda aqui então da Cássia para responder, se eu não me engano, talvez do Lucas. A pergunta aqui da Natália Biondo, de Araújo. Prezados, boa tarde. É prevista alguma alteração por parte da ANEEL no cálculo do CVU em função da reforma tributária, considerando a mudança sobre o PIS/COFINS? Cássia, se você puder ajudar na resposta. Consigo sim, a minha câmera não tá. Voltou. Que bom. Bom, boa tarde, Natália. Obrigada pela pergunta. Bom, eu vou dar uma contextualizada aqui inicialmente e depois a gente generaliza para as outras térmicas, tá? Inicialmente, a gente tem hoje realmente os impostos ali do PIS, COFINS, temos também o ICMS e o ISS, né? Então, esses são os impostos atualmente vigentes. E, posteriormente, a gente vai ter a unificação desses impostos para a contribuição de bens e serviços, que seria o CBS, e o imposto seletivo, unificando, então, o PIS e o COFINS, e o IBS, que seria o imposto sobre os bens e serviços, no lugar do ICMS e do ISS, né? Então, em termos de implementação, o CBS está previsto para implementação em 2027, com a transição em 2026. E o IBS ele está previsto para implementação em 2033. Eu não lembro exatamente quando que seria o período de transição do IBS. E o imposto seletivo já poderia ser criado a partir de 2023, né? Se bem me lembro. Então, trazendo um primeiro conceito para as merchants. Quando a gente estava na consulta pública 38 da ANEEL, lá em 2023, para a publicação posterior da Resolução Normativa 1093, que autorizava o cálculo do CVU Merchan pela CCE, a gente já estava prevendo a reforma tributária e os impactos dela sobre os impostos incidentes ali atualmente vigentes. Então, a gente conversou com a ANEEL para deixar mais genérica essa questão da tributação, dos impostos e encargos ali, porque, assim, não deixando tão amarrado em termos de resolução sobre quais seriam esses impostos, não teria a necessidade de ter uma nova publicação
de uma norma apenas para poder, digamos assim, corrigir ou atualizar o dispositivo com relação à reforma tributária. Agora, com relação à aplicação geral, né? O que a gente acaba vendo? A energia realmente acaba ficando sujeita à tributação. A extração de petróleo e gás, ela pode estar sujeita a impostos, inclusive ao imposto seletivo. Só que em termos de impacto, a gente ainda não consegue mensurar, né? Porque o CVU ele acaba sendo ali determinado de uma forma privada pelos agentes. E eles também já consideram, né, a carga tributária ali no momento que ele faz as devidas declarações, e isso acaba variando ali conforme a estratégia comercial que o agente adota. Mas, assim, o impacto da reforma tributária realmente sobre o setor elétrico pode existir, mas em termos de CVU e de PLD, a gente acaba não tendo um impacto direto, tá? O foco é a palavra impacto direto. Isso a gente acaba não tendo, apenas indiretamente. Mas com relação ao impacto para o agente, né? Na hora que ele for declarar, ou para o caso das usinas já existentes que se sagraram vencedoras, né? Cabe ali ao agente ele avaliar na gestão dos seus negócios o impacto ali da carga tributária. E caso ele observe esse aumento, né, interagir ali junto ao ANEEL para pedir alguma alteração do seu CVU, né? Mas a gente só ressalta que qualquer alteração nesse CVU, seja por parte das merchants, seja por parte das usinas de leilão, tem que ter ali uma homologação da ANEEL. Então, vai acabar passando por um processo para revisão dessas informações. Acho que eu consegui esclarecer, né? Sim, sim. Acho que, resumindo, a gente imagina que deve ter, né? Mas não consegue quantificar quanto e vai depender desse aval da ANEEL depois, né? Completo dos agentes. Beleza, obrigado, Cássia. Bom, seguindo aqui, né, então, em termos de agenda, né, a gente agradece todos, né, que perguntaram, né, e ficaram até esse momento. A gente só tem aqui a agenda, né, trazendo aqui, então, o próximo encontro deve ocorrer no dia 3 de novembro, e a gente traz uma informação adicional, né, acho que duas, né, talvez reforçar, né, a questão do meio do mês ali de novembro, será ocorrer no dia 18 do 11, né, uma vez que temos o feriado no dia 20, né? Então, antecipado por causa do feriado ali da Consciência Negra, né? E também a gente já indica aqui, né, que no dia 4 do 12, né? Então, a gente estava prevendo para o dia 1º de dezembro, mas a gente deve migrar ali por causa de algumas agendas para o dia 4 de dezembro, né? Um encontro, um evento presencial ali do encontro do PLD, semelhante ao que a gente teve ali no final do ano passado, né? Que a gente tenta abordar alguns outros temas, apresentar algumas questões, trazer os aprimoramentos que foram desenvolvidos ali durante o ano de 2025, né? Meio como uma recapitulação ali do ano, né? Então, o local ainda está para definir, né? Mas ele deve ocorrer, então, na quinta-feira, dia 4 de dezembro, né? No evento presencial ali, que também vai ser transmitido online, né? Das 9 às 12 da manhã, né? O horário, assim, deve ser definido um pouquinho melhor também, mas vai ficar na parte da manhã e o local também a ser definido, né? Então, só para antecipar aí essa informação. Então, agradeço a presença de todos que nos acompanharam até este momento. Agradeço novamente quem fez a pergunta, né? E também quem nos acompanhou até este horário. Então, uma boa tarde e um bom trabalho.